Fala, meu povo! Muito obrigado pela sua audiência e seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Papo de Profissão. E hoje a gente vai falar sobre uma profissão bacana. Se ouve muito falar, mas não se sabe muito bem exatamente o que ela faz, né? Então, vou pegar aqui minha pesquinha de sempre aqui e fazer a nossa abertura, tá? Com algumas informações, beleza? Vamos lá. Hoje a nossa profissão é corretor de imóveis, tá? E o mercado de trabalho para o corretor de imóveis é dinâmico e em constante evolução. A profissão regulamentada pelo CRES, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, exige conhecimento sobre o mercado, negociação e ética profissional. E hoje aqui comigo está um grande amigo meu, que a gente também tem um projeto paralelo a esse aqui, que é outro podcast. Se você está inscrito aqui no nosso canal, vai lá, é o podcast Conjunto Ceará Ordinário. Clica lá e se inscreve lá no canal dos caras. Estou aqui com o meu amigo Ney Maia. Seja muito bem-vindo, Ney. Obrigado, Elton. Gratidão, meu irmão, pelo convite. Para falar um pouquinho, né, da minha profissão, que muitos eu acho que não sabem, né? Tanto da parte lá do Conjunto Ceará Ordinário e falar um pouco sobre essa profissão muito bacana, né? Que eu amo muito. Exato. Ney, seria deselegante perguntar a idade do Ney atualmente? Não, pai, tenho 37 anos, cara. 37 anos. Que cara mais novo do que eu há alguns anos, viu, Bruno? Mas vamos lá. Ney, com 37, como foi que tu descobriu assim a profissão corretor de imóveis? Como que chegou até você? Foi indicação ou foi algo que veio natural? Você se espelhou em alguém que achou interessante? Como é que foi? Cara, pergunta muito bacana essa sua. Primeiro, né? Como foi que a gente realmente eu se identifiquei com essa profissão, né? Lá atrás, né? Eu recebi um convite, né? Para poder participar de como fosse uma espécie de entrevista, né? Seleção. E essa seleção era para vender loteamento, né? Só que antes de eu ir para lá, eu já trabalhava em outras atividades, né? A gente voltar um pouquinho no tempo, eu trabalhei como vendedor, trabalhei como garçom, como cumim, né? Trabalhei como fazendo cartão na Praça do Ferreira. Então, assim, eu já trabalhei em algumas outras áreas. Então, tu sempre gostou de trabalhar ou sempre teve essa veia de trabalhar com o público? Isso. Atendimento, vendas e venda, assim, sempre foi o meu forte, né? Sempre gostei muito dessa parte de venda, né? Quando eu me iniciei, né, minha jornada de trabalho, né? A gente voltando já um pouquinho, eu comecei primeiro na McDonald's, né? Com 14 anos, 15 anos. Fiz um período de estágio na McDonald's, né? Gostava de trabalhar. O pessoal fala que é uma escola, né? A McDonald's, para quem trabalhou na McDonald's aí, vai saber que é uma escola, né? Realmente de treinamento, de puxamento, a parte de liderança, né? Lá eles têm muito essa parte rotina também. De rotinas, né? Que você precisa seguir ali. E aí, saindo da McDonald's, eu recebi um convite para trabalhar em um hotel, né? Um hotel lá na Beira-Mar. E aí era para ser cumim, né? Para quem não sabe, cumim é abaixo do garçom que retira, né? Pronto, eu ia dizer, o cumim seria o auxiliar do garçom. Do garçom, né? Retira os pratos da mesa e tal, né? Ali eu tinha mais ou menos uns 18 anos já, tal, mais ou menos nessa faixa, 17 para 18, né? Uhum. E aí, eu lembro até que minha mãe assinou o contrato, porque eu era de menor na época, né? Quando foi para trabalhar para esse hotel. E aí fui trabalhando e subindo de cargo. Fui ser garçom, depois garçom de evento, depois barman. Então passei por alguns setores, né, do hotel por conta mesmo ali da forma de desempenhar. E aí passou um tempinho, um ano e pouco lá, eu recebi a oportunidade de trabalhar no Ibicart, se alguém vai lembrar aí, que era da época da C&A, fazia aqueles cartãozinhos, né? Velho, ficava ali na Praça do Ferreira aqui em Fortaleza. Você que não é de Fortaleza, o nosso podcast ele é visto muito ali pelo lado do Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte e Minas, né? Que são os 3 estados que acompanham muito o nosso podcast pelo YouTube. Para você que não sabe, que não é daqui, quando ele fala Ibicard, ele fala ali da região ali do centro de Fortaleza, isso, que é a Praça do Ferreira. Naquela região ficava aquele pessoal assim, quer fazer seu cartão, então era desse jeito, entendeu? Todo dia. E eu sempre me desempenhei bastante, né? Nessa parte, sempre procurava dar o máximo de mim, né? Chegava a fazer muito cartão. Fazia, cara. Sempre fui um dos primeiros, Aí o pessoal ligava de outras regionais, né? Pra poder perguntar como é que você faz, tal, tudo mais. Mas era direto, pedindo as pessoas, bora fazer. Então, assim, eu sempre ganhei prêmios, né? Nessa parte. Sempre gostei muito dessa parte do atendimento ao público, né? Uhum. E aí, passou um ano e pouco, quase 2 anos nessa parte, eu recebi o convite pra trabalhar na antiga Rabelo. Rabelo, sim. Rabelo, lembra da Rabelo? Loja de móveis, eletrodomésticos. Eu fui pra trabalhar lá no shopping Iguatemi.
Passei também 1 ano, 2 anos lá nessa pegada, né? De vendedor, vendia TV, vendia geladeira, vendia fogão. Trabalhei, vendi... Até comentei já uma vez aqui que eu já vendi pro Wesley, quando ele tava no início da carreira. Safadão, né? Safadão, aí ele tinha um Vectra preto. Não, Vectra daquela cor... Rapaz, tipo uma Cinza, cor... chumbo. É um begezinho. Era um hatch, era um modelo específico que tinha nessa cor hatch, né? Aí eu me lembro, fui deixar a TV lá no carro dele, cabelão e tal. Vendi pra Simone Simaras, coleguinha. Atendi ela, porque esse público ia muito lá no Iguatemi, né? Cara, tem um currículo bom, hein, mano? Ia lá muito no Iguatemi, cara. Marcha era assim, era muito legal, muito bacana assim essa parte de venda. Sempre gostei dessa parte de venda, né? E aí, nessa pegada, eu decidi entrar na parte de empreendedor, né? Com sociedade de ótica. Minha família é toda de ótica, né? Uhum. E aí eu peguei minhas economias e tal e mandei pra minha mãe. Que é um segmento muito bom. Foi. Muito rentável. Ótica... Aí a gente foi nessa parte assim e tal, tudo mais. E de uma certa forma, como era uma parte longe, não deu muito certo eu ficar nessa parte de sociedade, eu vendi minha parte pra minha mãe, né? Da sociedade, dessa ótica. E aí, com o dinheiro dessa parte da sociedade, eu comprei um terreno lá no Janguruçu, no São Cristóvão. Sei. Comprei um terreno lá, e aí meu sonho era ter imóveis pra alugar. Isso antes de ser corretor, ainda sendo vendedor, tal, tudo mais, meu sonho sempre foi ter. Sempre ter imóveis pra alugar, tal, tudo mais. E aí eu construí 4 casinhas. E nessa pegada foi no meados eu comecei a construir, né? Meados de 2012 para 2013. 2012 para 2013. Aí eu recebi uma oportunidade, uma proposta de trabalhar na Insinuante. Como vendedor também. Lá na Insinuante do Norte Shopping. Na Bezerra ali. Na Bezerra de Menezes. Aí fui trabalhar lá, passei um bom tempo, tal, tudo mais. Aí eu tinha começado essas casinhas, mas parei que não tinha mais dinheiro, né? Comecei a vender, tal, tudo mais, passei um bom tempo. E aí foi nessa pegada dessa transição da Insinuante que eu recebi esse convite para ir para essa palestra, que lá o cara estava dizendo assim, olha, nós ensinamos a você vender imóveis, tal, não sei o quê, né? E aí o rapaz, que interessante, né, tal, tudo mais. Eu já queria alugar, vender, então... Pois é, eu já, assim, indiretamente, eu já tava naquele sonho, né? De ir puxando pra essa área imobiliária, né? A parte de imóveis, tal, tudo mais. E aí eu deixei de stand-by, né? Deixei de stand-by, tal, tudo mais. Tinha passado no processo, recebi o chamado, né? Aí o rapaz, eu vou entrar nessa. Aí falei com o meu gerente antigo lá da Insinuante, pedi pra ele fazer o acordo, né? Aí me demitiu, devolvi a parte, né? Todo dia bonitinho, direitinho. Aí com esse dinheiro eu terminei as casas, né? Terminei as casas e aí tava recebendo esse desemprego e ia atrás de fazer alguma coisa. E corretor, isso é forma um profissional liberal, né? Mas assim, antes de tu continuar, é o que a gente sempre fala aqui no podcast, que às vezes o pessoal quer a oportunidade, mas não se liga na oportunidade. O pessoal acha que a oportunidade, ela vai vir, um cavalo selado, e vai parar na tua frente e esperar tu subir. Não, ele vai passar, o cavalo selado, ele vai passar. Se tu vai conseguir pegar na rédea, pular em cima dele e seguir viagem... Você falou tudo. É outros 500. É essa porque, assim, pegada. hoje em dia você tem que estar ligado nas oportunidades. As oportunidades, elas tendem a aparecer de alguma forma ou de outra. E se você vai saber aproveitar essas oportunidades, aí é contigo. Mas continua, vai lá. Você falou cirurgicamente que eu vou entrar até nesse detalhe sobre a oportunidade na minha profissão, né? Na parte da minha profissão, as outras oportunidades que eu recebi. E aí, eu peguei, né? Vendi, né? Construí, terminei lá. E aí eu peguei... Quando foi da Japa que eu saí, foi no ano de 2014, né? E tava no boom da Copa. Então, logo no começo ali, entendeu? Aí teve a especulação imobiliária, né? Sim. Rapaz, eu peguei... Até porque o mercado também ele funciona muito dessa forma. O mercado imobiliário ele é muito sensível, né? Isso. Se tá bom, tá bom. Se tá ruim... Aí eu tinha, acho que 22 anos, 23 anos, tal, tudo mais. Aí eu vendi os imóveis. Cara, eu com 22 anos, 23 anos, eu lembro até hoje que a imobiliária que foi lá no Janguruçu. Vendi eles venderam, né, para um cara de fora por 165 mil. Aí eu disse, eu acho que foi 170 mil, alguma coisa assim. Aí eu disse, rapaz, eu quero só 160 mil. Se eu vender a mais, só que geralmente o acordado é 5% ali, mas existe o acordo que quando você quer um valor, né, consegue negociar desde que esteja em contrato, né? E aí eu vendi, né? Aí ele me deu 160 mil. Eu com 23 anos,
com 160 mil. Só que eu tinha muita dívida de empréstimos que eu tinha feito. Primeira coisa que eu fiz... Até pra tu construir. Construir, tal, né? Fazer a parte, mas eu sempre fui muito certinho com minhas coisas, cara. Sempre. Pagava ali e tal, tudo mais. Aí eu peguei, quitei todos os empréstimos que eu tinha. Aí quitei tudo, tal, tudo mais que eu tinha pegado em cartão, tinha pegado na coisa, comprava material, comprava no cartão, parcelar em 12 vezes. Não queria saber quanto parcelar, não. Quanto era, não. Queria saber parcelar, né? Dá pra fazer em 12, 15, 20. Parcelar. Faz. Aí eu quitei tudo. Aí eu sei que desse dinheiro, eu fiquei ainda com 110 mil desse dinheiro, né? Aí, beleza. Aí eu 110 mil, recebi a oportunidade de trabalhar nesse mercado imobiliário, né? Aham. Só que o mercado imobiliário que eu fui foi de loteamento. Não diretamente nem de casa, e nem de locação, e nem de venda de imóveis, né? Da parte de casa. Então eu fui pra parte do loteamento, que é uma parte E mais... ele é mais fácil ou ele é mais complexo de se vender ali? Assim, ele acaba sendo... sei que Eu acho são um pouco mais públicos- difícil. São públicos totalmente diferentes. Eu acho que ele acaba sendo um pouco mais difícil, porque o loteamento você tem que construir a visão do futuro da valorização daquele terreno. Uhum. E de quem vai morar e de quem vai investir, né? Porque são dois públicos. Um geralmente compra logo no começo para poder investir e vender lá na frente. E outro compra porque quer fazer uma construção de um imóvel futuro, né? E o lote acaba sendo um pouco mais em conta em relação a parte do imóvel já pronto, né? Então, o loteamento, dependendo do que você for comprar, às vezes tem de 30 mil, um condomínio fechado já é um pouco mais caro, né? Então, Entendi. depende muito do público que você vai atingir na parte do loteamento. Mas o loteamento acaba sendo mais difícil do que o imóvel direto, né? E você já porque tem o o- imóvel Porque físico ali, né? o imóvel é para quem tá querendo mudar mesmo, de fato, na grande maioria. Não vou dizer Isso. que nem Sair do todos. aluguel para o Quer sair do imóvel aluguel e próprio, quer né? o seu imóvel próprio, ou então não tá satisfeito com a sua moradia, que é uma outra, e botar aquela para alugar, ou a outra que ele vai comprar para alugar, mas vai ser usado logo quando é o imóvel pronto. Aí, cara, aí eu peguei, comecei nessa parte e foi na época que eu fui trabalhar com a GC, né? Quem é do GC Imóveis, né? GC Imóveis, né? A GC era uma administradora, né? Ela administrava fundos e comprava aqui um grande terreno, fazia toda a parte e o foco dela era mais condomínio fechado, né? Condomínios fechados, tal, um padrãozinho médio para alto, entendeu? Uma coisa bem legal e a valorização dela era muito, muito bacana, né? A parte de valorização. E aí eu trabalhei no Green Club um tempo e no Fazenda Imperial. Só que surgiu uma oportunidade de eu ir para fora, trabalhar fora, em São Luís do Maranhão. Uhum. Logo quando eu entrei na parte de corretagem, né? Assim, questão de 6 meses. 6 meses ali já tava essa especulação que eles iam abrir uma frente, né, de venda lá em São Luís do Maranhão. Aí os novatos de rapaz, E pra vamos. variar, o Ney deve ter se destacado. Aí né? recebi o convite também de ir, né? Aí a gente, vamos. Mas qualquer corretor poderia ir, né? Aí vamos. Aí uns ficaram aqui e a gente, novato, se entrou aí na pegada de um desafio novo. Eu fui sozinho, né? Eu sozinho, mas as equipes, né? De família foi eu sozinho, né? Aí a gente chegou lá e ele disse, rapaz, quem conhece também o Servo Brasil, né? Um cara muito empreendedor, um cara muito visionário. Ele, rapaz, eu dou a comida e local pra vocês, mas durante 3 meses. Depois de 3 meses, vocês se viram aí. Vocês vão ter que vender, vão vender que o negócio que dá certo, né? Se você vender, o negócio dá certo. Você começa a mudar, a sair pra alugar um localzinho, né? Aí passei nessa pegada de morar 3 meses nesse local, só que eu também fui na pegada de, como é que se diz? Tentar procurar os clientes, assim, potenciais para poder vender esses lotes, né? Aí comecei, cara, eu peguei uma corrente, né, muito boa, né, de uma família que cada um comprou 2, 3 imóveis. Nossa. Aí Terrenos, né? Na verdade, os terrenos, é né? bom demais. Aí, cara, Tinha o quê? Tinha uns 4? Uns 4 membros da família? 5 membros da família? não, 3? assim, tinha mais, porque assim, um indicou pro irmão, outro indicou pra primo, pro tio e tal, mas sei que eu sei quase faz uns 7 a 8. Nossa. Foi muito bom, né? Peguei uma corrente muito boa, tá logo no começo, aí o novato, aí eu pensei, o novato deu sorte. Não, Vato. Novato deu sorte, que era novato no começo, nunca tinha, né, começado, aí peguei essa corrente e nesse ramo, geralmente você paga pra aprender. Então, nos 3 primeiros imóveis ali, eu dividi minha comissão, né? Porque eu tava aprendendo, então tinha que ter um cara ali do lado, né? Estagiário e tal, tinha que ter um cara do lado pra poder ele, de uma certa forma, auxiliar nessa parte da venda, né? Uhum. E como eu tava aí também a parte do corretor, você passa pelo processo de estágio, né? Pra depois você efetivar e ter a carteirinha, né? E aí eu comecei com
parte dessa corrente. Aí, com os 3 primeiros imóveis ali, 3 primeiros loteamento, foi com ele, parceria. E, meu irmão, a parte de venda em si do lote, você tem que criar a expectativa de sonho, né? Mostrar para a pessoa, olha, isso aqui futuramente vai ser a valorização, vai ter a parte que você pode estar construindo. Aí teve um que comprava 2 porque queria um vender na valorização para poder construir, né? O seu bem. Então, a parte de você criar essa mentalidade para a parte do loteamento é muito nessa pegada, entendeu? Muito nessa parte de sonhos, né? De você criar a expectativa. E de uma certa forma, assim, eu, quando me identifiquei nessa parte da profissão, como era uma parte de venda, uma parte mais estratégica, eu não conhecia toda a outra área que tinha, que é a parte de aluguel, que é a parte de vender diretamente casa, apartamento, né? Essa parte de imóveis usados. Então, assim, eu ainda não tinha chegado nessa parte de conhecer, né? Então, eu fui começando a parte de loteamento. Eu sei que nessa pegada de trabalhar na AGC lá no Maranhão, eu passei 3 anos trabalhando lá. Só que eu sempre tive o sangue empreendedor. Sangue empreendedor, tal, tudo mais. Aí eu tinha vendido bastante, né? Eu tinha vendido bastante lá nessa corrente. Tinha pegado todos os imóveis. E eles lançaram o loteamento e lançar mais 2. Só que aí eu vou começar a vender pela minha imobiliária para poder tentar ganhar comissão e botar corretores para trabalhar para mim, né? Só sei que eu montei uma imobiliária lá. Isso qual foi o ano? Foi, cara, 2016, 2017, 2015, porque assim, 2014 eu tinha vendido a casa aqui, né? Então, a Copa eu passei lá. Eu sei que a Copa eu já tava lá, quando começou a Copa, né? Certo. Então, foi em 2015 para 2016. Porque eu vim embora de lá para cá em 2017, 2018. Eu vim embora, né? Eu passei 3 anos lá. Aproximadamente há uns 9 anos atrás. Aí. Isso. Eu passei 3 anos lá. Aí, só que nessa pegada de corretor, eu tenho esse segmento empreendedor e querendo sempre, né, os desafios, né? E a galera continuou vendendo, né? Diretamente ligado à empresa, à GC, né? Na época, tal, tudo mais. E eu, eu quero montar a linha de frente. Aí eu quis, de uma certa forma, achando que era fácil, né? A gente aprende com nossos erros, né? Achando que era fácil. O empreendedor só aprende assim. Aí montei a imobiliária lá. Aí eu tinha ganhado muito dinheiro. Aí vamos, assim, falar um pouquinho dessa parte do loteamento. Cara, a gente se pagava muito bem, pagava na frente também. Que, na verdade, era um dos critérios do Cevlo, né? Que ele tinha muito essa parte de fazer os critérios já pagar na frente o corretor. Massa. Né? Porque, queira ou não, dá essa ajuda financeira, né? O na frente que tu fala... Na frente é tipo do sinal, né? Tipo do sinal. Porque, assim, existem várias maneiras de você receber sobre a parte da corretagem. Você pode receber parcelar, você pode receber na frente, né? E o Cevlo, ele dava essa vantagem para os corretores, então era muito bom. Tipo, você vai comprar um lote, aí tu dá 10 mil de entrada, a comissão é 3 mil, os 3 mil já te pagavam logo. Entendeu? Entendi. Só que tem gente que assim, não, vamos parcelar aqui o restante, se for pagar os 10 mil parcelado, tu vai receber o teu parcelado também, entendeu? Não, ele já dava essa opção. E ele já antecipava, o que é bom pra isso, né? Isso, já fazia de uma certa forma, né? E então assim, eu aprendi muito, né, nessa parte. E aí eu, de uma certa forma, menino, assim, né, de uma certa forma ansioso, querendo abraçar o mundo com as mãos, montei uma imobiliária. E o dinheiro que eu arrecadei lá foi uma faixa de 80 mil, mais os 100 que eu tinha levado, né? Que eu tinha vendido aqui. Eu montei essa imobiliária. Meu irmão, eu passei aperto. E eu sempre fui um cara, sempre quis honrar meus compromissos. Mas que eu estivesse levando a parte ali da dificuldade, a parte da questão de não ter lucro, né? Eu honrava com os compromissos de aluguel, com tudo, né? E mantendo ali como fosse um capital de giro, né? Que a galera acha que o empreendedorismo é um negócio fácil, né? Meu irmão, a gente vai chegar já nesse detalhe aí. A galera acha que o empreendedorismo é assim, eu vou deixar de trabalhar pros outros pra trabalhar pra mim. Mentira, velho. Tu vai trabalhar pra vários chefes agora. Todo mundo agora vai ser teu chefe. Todo mundo agora vai mandar no E teu você tempo. trabalhava 8 horas, você vai trabalhar 24 horas. 24 agora. Você vai e não trabalhar reclama. 24, Não reclama, porque é ruim, porque é puxado, mas em compensação realmente você ganha bem mais do que se você trabalhasse pros outros. E o corretor é um profissional liberal, né? Então assim, na parte do loteamento, a gente sempre tinha que estar domingo na parte do evento lá, da parte de venda, que eles fazem sempre campanha por domingo, porque geralmente o pessoal tava... Que é quando o pessoal tem folga. Isso, quer ir ver, vai lá, vai pra praia, olhada. na passagem de praia, né? Aí o pessoal ia ver e tal, tudo mais. Então assim, você acha que vai ter o sábado e o domingo pra descansar? Não.
entendeu? Não. Geralmente você tinha um pouco mais na semana ali, mas mesmo assim você tinha que prospectar, né? Sim, claro. Fazer a parte de fazer a captação do cliente. E aí nessa pegada imobiliária eu sei que eu tive um prejuízo. Aí eu, rapaz, pelo amor de Deus, cara, como é que pode? Enfim, aí sobrou um dinheirinho, né, tal, uma quantia legal. Aí eu, rapaz, eu vou... Tu chegou a cogitar, dizer, cara, isso aqui não é pra mim não, depois desse prejuízo. Não, aí eu pensei, né, tá, eu vou montar outro negócio. Aí montei um negócio de empréstimo consignado. Uhum. Aí eu comecei a conhecer umas pessoas lá que trabalhavam com isso, aí tinha uns amigos aqui também e tal, tudo mais. Aí eu entrei nessa pegada de montar uma financeira, né? Uma empresa de empréstimo consignado. Aí a gente tinha os cadastros, fazia a prospecção de clientes, para fazer o empréstimo, né? Nos aposentados, né? Aí, sendo corretor, né? Já sendo corretor, eu deixei minha profissão de lado e fui trabalhar com a parte empreendedora montando esse escritório. Aí comecei a contratar menina, tal, tudo mais. Fiz um escritório bacana, tal. Contratei, eu acho que 7 a 8 meninas. Aí tinha recepcionista que no total trabalhava 10 pessoas comigo. E aí, eu trabalhando. Aí começou a entrar o dinheiro, mas, de uma certa forma... eu não identificava que esse negócio era tão, assim, lucrativo, né? Na verdade, ele é. Só que eu não tava conseguindo acertar. Uhum. Eu tenho vários amigos que se deram muito bem, né? Até, para quem possa conhecer, né? Que estiver assistindo o Romildo, que era dono de uma das maiores, né? Lá de São Luís do Maranhão, que era a Sução. Me deu muita assistência, né? Trabalhei com eles bastante tempo nessa parte de empréstimo consignado. Passei quase um ano lá. Só que aí não deu muito certo lá e eu, rapaz... Aí eu tinha comprado um apartamento também com esse dinheiro. Então, assim, eu sempre procurei investir também o que eu tinha, né? Uhum. Do valor que eu tive, que eu levei pra lá, eu praticamente evaporou quase todo. E o que eu tinha era o escritório e o apartamento que eu comprei financiado. E, que foi na faixa de... eu dei uma entrada, né? Tudo mais, comprei de um repasse. Aí comprei ele por 30 mil. Esse apartamento. Como eu já tinha parte de negociação, já conhecia um pouco o mercado, né? Aí eu comprei esse apartamento de um cara, de um repasse. E aí eu, rapaz, lá no Maranhão, passei um aperto bacana, assim, e tal, que serviu como aprendizado. Que, Elton, foi uma das fases que eu, tipo assim, eu merendava pão, almoçava pão e jantava pão. Isso durante 6 meses. Durante 6 meses, cara. Por quê? Porque a parte financeira não conseguiu suprir tudo e a cor não tava acertando, Aí eu peguei, sentei lá, tal, sozinho lá nesse escritório, fiz uma oração, Senhor, me ajude e tal, tudo mais. Rapaz, o que é que eu faço isso? Eu consegui me ajudar em relação entrei nessa parte, né, de empreender. Eu sei que não é fácil, não tô conseguindo. Se for da tua vontade que eu venda, que o senhor arrume comprador. Consigo comprador. Quero ver no outro dia. Cara, lhe juro com assim, eu tô falando isso porque é verídico. Cara, eu fiz uma oração e aí, beleza, consegui o comprador. Aí o cara comprou, aí eu vendi o escritório com tudo, lá, carteira e tal, por acho que foi 19 mil, 20 mil. A gente, tipo, um pessoal lá também que já trabalhava nesse ramo, eles compraram pra abrir outra frente, né? Uhum. Tinha uns equipamentos em bom que, assim, em termos de equipamento, tinham 10 mil, aí questão com estrutura e tal, então foi tipo uma coisa pela outra. Eu não ganhei, nem perdi, porque eu investi dinheiro na parte de capital de giro, né? Aí pronto, aí o rapaz, tô com apartamento agora. Eu não quero deixar alugado, porque eu não moro aqui, eu vim pra poder ganhar dinheiro e acabei perdendo. Mas ganhei bastante. É porque eu não soube o momento, que isso é também muito importante, né? Pra quando você tiver uma profissão, você também tem que saber o momento de aproveitar aquela onda e conseguir investir com aquele. E saber onde investir. E aonde investir. Isso, aonde parar. Então eu investi em coisas que não me trouxeram retorno. Eles tiraram o que eu já tinha ganhado, né? Tiraram o que eu tinha ganhado. Aí eu tinha com esse apartamento, eu também da minha forma, Senhor, se for da vontade do Senhor que eu volte pra Fortaleza, né, tal, tudo mais. E comece lá tudo zero. Se eu faço eu vender esse apartamento. Cara, vendi o apartamento. Foi assim, ó. Aí, puxa, vendi e tal, vim embora pra cá. Aí voltei e tal, tudo mais. Aí minha mãe tinha uma casa em cima ali, no Bom Sucesso. Aí eu fiquei um tempinho lá, né? Aí voltei pra lá, já era corretor. Aí o rapaz, teimoso. Acaba teimoso. O empreendedor, ele é conhecido pela teimosia, e eu me identifiquei muito bem na parte de corretagem, certo? Aí eu fui para outro segmento sendo corretor, certo? Sendo corretor, vendi loja e tal, tudo mais, aí fui para outro segmento. Aí, rapaz, teimoso, rapaz, vou botar aqui em Fortaleza. Aí uns amigos aqui que eu tinha também, era do ramo de consignado. Bota aqui, mas tá certo, não sei o quê. Bota aqui que vai dar certo, cara.
Ah, tu botou o Botei consignado. consignado aqui. Não valeu tu quebrar lá, tu tinha que Que quebrar quebrar aqui. Não valeu lá, tu tinha Oi, que... Né? tinha que quebrar Tá, aqui. beleza. Cara, aí eu peguei, aluguei uma sala lá no General Tiburcio, lá no centro. Reformei, botei toda bonitinha, toda bacaninha e tal, tudo mais. E aí, meu irmão, passei um ano também. Peia muito. Peia muito, não tive retorno financeiro, só pagava as contas e olhe lá. Aí, Senhor, de novo, Deus, orando, joelhinho no chão, Senhor. Oi, Deus, sou eu de novo. É, desse jeito, cara. Isso para vocês aí de casa entender que a profissão que hoje em dia eu amo, sou apaixonado e recomendo, né? Que você também pratique, ou seja, corretor de imóveis, que não é só mar de rosas, né? Nenhuma profissão. Nenhuma profissão, né? É Então, importante a gente deixar claro aqui que não tem, não existe uma profissão que só te dê 100% de prazer, cara. 100% de lucro, 100% de alegria. Não existe essa profissão, cara. tem os desafios, tem os Não vai aprendizados ter. e eu precisei passar por isso. Eu amo o audiovisual, mas tem dias, cara, que eu penso em desistir. Eu disse, cara, velho, vamos fazer outra coisa, maluco. Isso aqui dá pra mim não, já me estressei. Imagino. Tá, o Bruno tá caminhando comigo aqui há, vamos lá, 10 anos, 15 anos, Bruno, mais ou menos, que a gente tá por aí. E, bicho, tem dias que a gente chega e fala, irmão, eu vou pegar a enxada, vou fazer qualquer outra coisa, velho. Mas você termina voltando pra aquilo. Cara. Não tem como. É porque, no caso, você ama. Quando você ama, cara, você volta. Como eu amo, cara. Eu amo ser corretor. Assim, é a profissão que... Eu sou formado, né, em outras coisas e tal, mais, mas eu amo ser corretor de imóveis, né? Tu tinha me falado, tu tá formado Eu em sou formado em processos gerenciais, processo. né? O que te ajuda na tua empresa também. Isso, me ajuda na parte de gestão, né? Na parte empreendedora, né? E fiz muitos outros cursos, né? Eu lembro que tu fala também muito de uns cursos que tu fez no Sebrae, Sebrae, também, o né? Empretec e tal, também, para aprendizagem. Tipo assim, foi Dá um outras coisas que eu recado pra agreguei. galera aí que vale a pena fazer esses cursos Você também. que ainda não fez, quer empreender, quer fazer a parte empreendedora, recomendo o Empretec. É um desafio real, na prática, que você realmente vai ter praticamente uma sensação de como é que funciona empreender. Então, assim, para você realmente estar pensando em empreender, faça o primeiro Empretec e eu recomendo você conhecer. Cara, é muito bom. E também os cursos do Sebrae. Eu aprendi muita parte de gestão financeira, gestão de processamento, a parte de gerenciamento, a parte de liderança, tudo a parte dos cursos que eu fiz através do Sebrae. Recomendo demais. Eu tenho assim, cara, só de curso Sebrae. Eu vinha lá, naquele jornalzinho, né, que eles têm, opa, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. Então, é muito bom. E aí sim, aí eu voltei pra cá, quebrei, aí orei, falei com Deus de novo. Aí aceitou o... E aí corretor? foi onde veio, aí sim, aí onde foi que veio um chamado, né? Rapaz, volte pra sua profissão. Quer ser corretor, né? Aí eu, rapaz, eu vou. Aí eu fechei tudo lá, onde eu tinha lá montado, né? Escritório depois de um ano, tentando, vendi tudo que eu tinha também. Aí voltei, tinha só uma motinha. Voltei e montei um pequeno escritóriozinho lá na casa da minha mãe, um pontozinho que ela tinha lá, né? Aí fiz lá um dinheirinho que sobrou, tal, tudo mais, fiz uma forminha. E aí, de uma certa forma, eu ainda continuei no consignado, porque é onde pagava pelo menos umas continhas, né? E, paralelamente, querendo trabalhar a parte imobiliária, né? A parte de escritório, né? E aí eu comecei, né? Lá, eu e outra menina, né? Aí, cara, nessa captação, olhando os imóveis, olhando a parte de clientes, prospectando cliente, eu peguei, e no primeiro mês que eu comecei a imobiliária, né? Peguei um cliente com 50 apartamentos. Eita, Foi. compadre. Fechei e tal, só que assim, naquela parte eu não conhecia nada. Lhe Tu juro. vinha de um De cenário... loteamento. Tu vinha de um cenário totalmente diferente, que é uma galera que tá comprando para investir no futuro, em que tu tinha que fazer o cliente usar a imaginação, tentando imaginar um futuro melhor, e agora o apartamento era uma coisa pro cara que quer o agora. O agora. E aí, sem ter mercadoria. Sem ter nada. Eu ia entrar num mercado que não tinha nada, né? Só que aí, Deus foi tão bom comigo que eu consegui esse cliente, né? Com 50 apartamentos. Apartamentos novos, cara tinha acabado de construir. E aí... esses apartamentos eram aonde? Né? Era Aqui em na Bela Fortaleza? Vista. Na Bela Vista, na Bela Rua Vista Chile. fica onde, macho? Bela Vista fica ali perto do Rodolfo Teófilo, perto ali da Alberto Monte. Tá. Já quase... Parquelândia, ali, aquela região. Isso. Aí eu peguei esse cliente, né? E aí sem conhecer nada do mercado de aluguel. Uhum. E aí, rapaz, me deu a oportunidade que eu
que eu vou e realmente vou montar aqui, alugar os melhores clientes, fazer a parte de tentar alugar seus imóveis o mais rápido possível, né? Ele, rapaz, é que eu botei uma imobiliária X, não conseguiu, tá, tu que está muito burocrática. Não, a nossa proposta é de flexibilizar, é de tentar alugar o mais rápido possível e flexibilizar para o inquilino, né? E assim a gente fez, né? Claro que a gente foi aprendendo muito a questão da parte de contrato, quando eu comecei a fazer. Era isso que eu ia falar agora aqui. Eu andei dando uma pesquisada e a gente acha que o corretor é literalmente o cara que vai te levar lá, apresentar e dizer, e aí, vamos fechar? Vamos, tá, beleza, vamos fechar, agora você vai no banco fazer isso. Não, mas na verdade as funções dele, eu tô vendo aqui, na pesca, é intermediar, ele atua como um elo entre o vendedor, locadores e compradores e locatários. Isso. Faz avaliação também, né? Determina o valor de mercado de imóveis, que é até uma pergunta que eu quero fazer depois sobre a avaliação. Negocia mediante negociação, pode encontrar acordo entre as partes. Trabalha também com a documentação. Isso. Não é isso? Vocês também regularizar o imóvel. Faz toda a documentação para deixar regularizado, para dar entrada em processos como financiamento e tudo mais, né? E também, essa aqui que foi a parte que eu achei mais interessante de todas, porque toda profissão que passa por aqui, cara, até agora nenhuma que passou por aqui ficou livre desse danado desse marketing. Velho, tudo... eu vi uma palestra esses dias do cara falando que tudo na sua vida se resume a vendas. Desde a sua imagem ao seu produto. Isso é verdade. Então, o marketing, ele é sim uma necessidade de todas as profissões. Então, se você tá querendo ser um corretor, se liga. Tu vai fazer intermediação, avaliação, negociação, documentação, mas tu tem que entender também de marketing. Né? Se tu não entender de marketing, dificilmente você vai chegar em algum lugar. Ney, trazendo aqui pro nosso bate-papo aqui, questão de avaliação. Como é que funciona a ideia da avaliação? Tu chega, olha e diz, isso aqui vale tanto. Não, tu vai com uma base ou não? Como é que funciona isso? Assim, eu nunca gostei de dar o palpite, né? Que é a parte que você questão quis dizer sobre a base. Né? Eu nunca gostei de dar esse palpite. Eu sempre gostei de realmente fazer a parte de análise, a parte mercadológica, fazer ali as referências, né? E realmente chegar e apresentar para o cliente o valor exato que naquele momento ele está falando. Porque existe um diferente, né, de outros produtos. Na verdade, acho que tudo hoje na economia está funcionando assim, né? O imóvel ele tem oscilação, ele sobe e desce. Outro ponto também que eu tinha visto também pesquisando sobre isso é que o mercado imobiliário ele é muito sensível e principalmente ao setor econômico. Isso. Agora, com essas taxas de juros que estão aí, com o aumento de IOF que se fala e outras taxas, como é que o mercado está reagindo com isso, cara? De uma certa forma, ele vai dificultar a compra, né? Porque a taxa alta, as pessoas vão deixar um pouco mais de comprar. Sim, e vão passar um pouco mais a alugar. Ou vão permanecer no imóvel dos parentes, né? Então, tá acontecendo muito isso. Quando o mercado ele tá mais aquecido, com as taxas mais baixas, as pessoas tendem mais a comprar, às vezes até para investir, né? Às vezes já tem o seu imóvel, quer investir em outro, né? Então, ela tem muita questão dessa variação, né? Então, aí muita gente vai procurar as partes de locação, né? Quando a taxa de juros está em alta. Então, essa parte da locação, o corretor, de uma certa forma, ele tem que estar ali na parte com imóvel bom, bem preparado, com parte de documentação, né? Então, assim, ele precisa, de uma certa forma, atuar e oferecer para o cliente que está buscando ali, que quer ter aquele imóvel com, às vezes, porque quer sair de um determinado local para ir para um local mais próximo do trabalho. Às vezes quer sair de um bairro para ir para mais próximo do trabalho. Eu falar isso agora, né? A comodidade. Que é qualidade de vida, porque... Você evita de pegar um ônibus que vai durar 3 horas de percurso ali, você pega sei lá, 2 quadras do seu trabalho. Eu trabalhei no Iguatemi, na época eu morava aqui, eu passava 1h30 no ônibus para poder ir pro Iguatemi, meu irmão. Tu saia daqui do Conjunto Ceará. Na época era no Bom Sucesso, né? Na época do Bom Sucesso. Do lado era no Bom Sucesso aqui, eu ia pro Iguatemi, cara. Vamos lá, tentar fazer esse percurso. Lagoa, Parangaba. Na verdade, eu pegava ali a Topic 05, acho que era 05 na época, cara. Ela ia ali pela Osório de Paiva, passava, né, pelo terminal ali da Parangaba, na parte da Silamuguba, né? Que antes era de Brasil, né? Isso. Aí vai direto, chega lá em cima, no Via Sul, pega o Soares. Aí faz
Mas era 1h30, 2 horas, isso cara. agora é 1h30, 2 horas. Então você é o cara que trabalha, né? Precisa trabalhar e tudo mais, são passar 2 horas. São 3 horas perdidas durante de o dia. 1 hora, 2 horas ali, né? No total, né? 4 horas no mínimo ali que você ia... E à noite, que aí voltar, todo mundo vinha de uma vez. Pra poder pegar a Topic, meu irmão, era assim, um sofrimento, viu? Todo mundo vai pegar de uma vez e tal, né? Então, assim, hoje em dia as pessoas estão procurando mais um imóvel que se encaixe mais nessas condições, né? Mais próximo do trabalho, né? Procurando questão de segurança. Então, tem muito essa questão da variação, né? Da locação também. Então, eles procuram muito essa pegada de você ter o imóvel com conforto, com a qualidade próximo do seu emprego, né? Do seu trabalho. E aí a parte de venda, né? Questão da parte da venda, localização. Às vezes a pessoa vai comprar um imóvel, ele vai comprar porque ele está pensando no investimento. Se aquela parte vai valorizar, porque ele está comprando ali um valor X, e aí com o tempo pensando que aquela área vai valorizar. Então tem muito também essa questão que as pessoas não estão indo porque é próximo do seu trabalho, mas sim por questão visando a valorização, né? Valorização. Em Fortaleza hoje é possível comprar casas novas? Porque eu vejo que Fortaleza cresceu absurdamente, assim, coisa de louco mesmo assim. Então, assim, o que eu vejo de muita propaganda que aparece de loteamento, de apartamentos e casas, geralmente são para bairros mais afastados, porque Fortaleza mesmo... na parte da usado, região né, metropolitana, né? Eu acho que só Não, usado ele mesmo. tem alguns imóveis novos, só que assim, o valor do metro quadrado vai ser um pouco mais elevado, né? Bem Porque mais. por conta da localização, por exemplo, ainda Maraponga ainda tem muito terreno para se vender. A parte ali daquela região... Que é uma região que eu acho muito bacana, cara. Particularmente, eu acho a Maraponga muito central, assim. Ainda tem alguns terrenos lá muito bons, né? Que o pessoal ainda vende algumas casinhas boas, né? Passaré também, ainda tem algumas áreas de terreno, entendeu? Que ainda vendem, Passaré né? também é muito longo, né? O que está acontecendo também muitas vezes é tipo assim, a pessoa tem um terreno grande, numa determinada área bem valorizada, aí constrói um prédio, né? Então, isso está acontecendo muito. Fortaleza Aldeota e Meireles é o que mais tem, né? É o que rola, né? Que as pessoas às vezes pagam ali um certo valor bem elevado para poder construir um prédio que vai vender cada um uma fraçãozinha ali que vai dar um lucro do tamanho que tem, né? Ney, e como é que funciona a questão da concorrência no teu mercado? Porque eu acho que muita gente quer saber disso, porque toda profissão, ela tem que ter concorrência. Sim. Se ela não tiver concorrência... E a concorrência é boa, né, cara? Eu acredito que a concorrência... Eu tenho muitos amigos, corretores que são amigos mesmo, né? Que eu indico, que eu trabalho junto, né? Que já fiz parceria. Que a concorrência, de certa forma, ela vai te motivar a você fazer um diferencial a mais para o teu cliente, oferecer um produto melhor. Então, assim, a concorrência, ela vai ter em tudo, né? Seja na parte do marketing, seja na parte de... você vender um produto direto para o cliente, né? Então, ela vai existir, de uma certa forma, para te motivar, para fazer com que você... faça um diferencial que as pessoas não estão oferecendo, né? Então, a concorrência, eu acredito que ela é muito bem vinda, né? Para você se estimular, né? Para você estimular. Então, nesse mercado, eu acho que ainda falta muito. Tem muitos, mas a maioria, às vezes, você veio pelaquela onda e tudo mais, mas ainda tem um mercado muito grande aí para se expandir, porque eu acho... Caucaia, Maracanaú, tem muitas áreas, né? Então, de venda que possivelmente possam crescer e que verdade, tem que ter corretores, né? O Brasil em si é muito extenso, né, sim, cara? Sim. É uma faixa territorial, assim... Muito boa mesmo. E vem muito questão da parte do lote, né? Porque a parte de primeiro, né? Por exemplo, tem ali da parte do Jardim Jatobá, lá tudo era lote. A época, né? Muito tempo atrás, Santa Cecília, Parque Santa Cecília ali, aquela região ali, tudo era lote. E muitos foram vendidos, né? Pega pedacinho pequenininho, tá tudo mais. Então, assim, houve esse crescimento, né? Para aquela área. Se você olhar hoje o Jardim Jatobá, tem muita área ainda crescendo. Tem muita gente também vendendo casa lá, que é outra área, só que é uma área de um valor menor de metro quadrado, né? Mas tem muita gente construindo lá, fazendo casinhas, vendendo, entendeu? Constrói ali umas 10, 15 casinhas e vende, duplexzinho. E pro Ney hoje, me diz uma coisa. Pro Ney, o que ele prefere trabalhar? Qual o nicho da corretagem de imóveis que ele prefere trabalhar? Loteamento, apartamento, casas, condomínios? O que tu prefere trabalhar mais? Hoje, assim, eu sei que hoje tu tem a Fácil Imóveis. Sim. A tua própria empresa, a tua própria imobiliária. Tu tem quantos funcionários lá contigo?
Cara, diretamente a gente tem em torno de 9, indiretamente 15 ali que trabalha com a gente. Tá, nós, velho. É gente, É. hein, mano? Pessoal que trabalha indiretamente, parte de assessoria, parte de marketing, E né? hoje vocês trabalham em Parte jurídica. todas esses nichos. Isso, a gente Tanto trabalha do locação, parte de locação, venda, vendas, a parte novos usados, novos usados, apartamento, administração, né? casa. Trabalha todas as E áreas. hoje, qual, assim, se fosse pro Ney escolher, o que ele escolheria? O que daria menos dor de cabeça pro Ney? O que o Ney Cara, consegue? a venda, a locação, ela... Porque muitas vezes a pessoa não entende que a gente somos apenas um intermediador, né? A gente tá ali representando um proprietário, né? Sim. Dono do imóvel. Os imóveis nem todos são nossos. Eu tenho alguns imóveis, né? Mas nem todos os imóveis somos nossos. E, não, é nosso. Então, a gente tá ali representando. E às vezes o imóvel ele dá um problema. A gente precisa da autorização do proprietário. Muitas das vezes o proprietário não quer fazer, não quer dispor daquele valor ali naquele momento, entendeu? Então, assim, existe essa parte desse impasse. E a gente é a parte de apenas fazer a parte da intermediação e a parte jurídica, cobrança contratual, que é como se fosse uma segurança para o locatário e uma segurança para o proprietário. Sim. Né? E aí, quando a gente tenta fazer essa intermediação e e tem algum coisa que seja relacionado ao proprietário, precisa intervir, né, de recurso financeiro, a gente depende muito dele. Já eu cheguei a tirar do bolso, às vezes, do bolso que eu falo da imobiliária, para poder fazer alguma coisa, porque eram coisas de extrema urgência. Que o proprietário, nesse momento, estava inacessível, né? E às vezes o proprietário nem te repassa isso, né? Assim, na verdade, com o contrato, a gente tem que esse direito, entendeu? Ele tem que repassar, né? Entendi. Mas é porque é uma coisa de urgência. Né? Às vezes, coisas de urgência, a gente precisa, né, intervir. Porque a gente, às vezes, não tem acesso com o proprietário. Porque, assim, a gente somos intermediador. Então, como a gente intermedia aquele valor ali, aquela parte daquele recurso é do proprietário. Então, a gente precisa passar para ele, pegar a autorização e fazer, se caso ele não quiser, né, fazer. A gente pega a autorização e faz. Mas muitas das vezes o proprietário está inacessível, então o proprietário ele não quer mesmo fazer nesse momento. Então, a gente essa parte entre o elo locatário e entre elo proprietário, né? Ela fica ali entre o fogo cruzado. Meio de campo ali, entre ela defesa e entre ataque. O fogo cruzado mesmo, entre o proprietário e o locatário, né? Porque ele vem bater aqui na imobiliária, dizendo que a imobiliária é isso, é isso, é isso, é isso. Só que a gente somos intermediador, porque a gente não somos o dono do imóvel. Nós somos os intermediadores do imóvel. Sim. Intermedio para explicar para o proprietário que é necessária a intervenção sim. de algo, né? Claro que é uma coisa de usos e fruto, né? A pessoa, tava aqui, mexeu na torneira, quebrou a torneira lá, tá tudo mais, torneira nova, tava tudo bonitinho, ele quebrou, ele tem que repor. É usos e fruto. Agora, alguma coisa que seja de estrutural, alguma coisa que, por exemplo, um telhado com goteira, alguma coisa assim, uma parte de depreciação, da parte do cupim, infiltração. Então, assim, essa parte precisa ser intervir do proprietário, né? Então, demora um pouco mais, mas se acontecer, tem que ser. Então, a venda ela se torna bem mais atraente. Porque você, de uma certa forma, você mostra o imóvel pro o cliente faz a parte de checklist de vistoria, né? É como se fosse verificar se o imóvel tá tudo ok direitinho, né? Estando ok, ele aceitando, vendeu ali, pronto. E tem a relação com ele mais ou menos naquela parte da negociação da venda, né? E fazer a parte documental, né? Parte de contrato, né? Essas coisas assim, né? Quando tem... A gente sempre tenta manter uma boa relação, porque às vezes o próprio cliente que a gente vendeu, ele indica para outros, né? Que já aconteceu muito. Eu vendi muitos imóveis... O pós-venda ele é muito importante. Eu vendi muitos imóveis através das indicações, graças a Deus. Que foi onde também a gente conseguiu crescer mais, né? Na parte imobiliária. Ney, pro cara que quer ser um corretor de imóveis, tá? Quais são assim, as principais características, assim, habilidades que o cara tem que ter, que tu possa indicar? Eu andei dando uma pesquisada aqui, se tu quiser eu posso até falar algumas aqui para saber se realmente é isso. Fala que a pessoa tem que ter habilidades de comunicação, que eu acho que é fundamental para vendas. Se você não tem essa habilidade de comunicação, então fica bem complicado. Conhecimento do mercado, habilidade de negociação, ética profissional e saber usar a tecnologia. Sim. Que vem a parte do marketing, né? Que hoje em dia, por mais que o cara não... Eu acho que assim, a tecnologia, a parte do marketing, ela vem 50%. Porque se o cara, ele sabe, né? Fazer toda a parte de venda, mas ele não domina a arte de marketing, de fazer o produto dele chegar e gritar mais alto do que os outros, né? Ele não vai alcançar as pessoas.
Então, a parte De do fato. marketing que a gente fala, eu tô falando aqui na parte mais popular, né? A parte de gritar, falar mais alto, no sentido de alcançar mais pessoas, né? Uhum, Então, aquele cara que ele consegue de entregar o conteúdo dele para mais pessoas, ele vai ter uma chance maior de vender mais. claro. E aquele cara que é um baita profissional, tal, tudo mais, mas ele não domina essa tecnologia da parte do marketing, ele não vai ter essa impacto tanto e não, consequentemente não vai ter muitos clientes, né? Então, assim, ele necessariamente, 50% ali é a parte do marketing, a parte de ter um pouco mais, a parte, como você falou, a parte de conversar, saber dialogar A e comunicação gostar, em si, isso, a né? comunicação e gostar de gente, cara, porque a gente precisa ter o corpo a corpo com as pessoas, precisa sentir mais ou menos como que é o que o cliente quer, como ele quer, entendeu? Pra gente poder até oferecer um produto que muitas das vezes ele tem uma ideia, quando você apresenta um que você entendeu o que ele quer, ele acaba fechando. Porque na verdade, muitas vezes a gente nem sabe o que a gente quer. Isso. Mas quando você começa a falar as suas dores para o vendedor, se o vendedor for um vendedor esperto mesmo na jogada, ele vai entender e vai dizer, cara, então não é isso aqui que tu quer. Isso. Tu quer isso aqui. E aí ele vai te apresentar outra coisa. Isso eu acho que faz parte da comunicação e do conhecimento do mercado também. Isso, é. O cara tem que entender não só do mercado, mas também de quem quer comprar. Tem que fazer esse jogo de cintura ali, né? Uhum. E isso é importante para até mesmo você ter aquela parte de você identificar a dor do cliente, né? Que muitas das vezes, como você mesmo falou, assim, ele tá ali te falando algo, mas quando tu mostra realmente e identifica o que ele quer, ele gostei, vou Ele querer. dá aquele... dá Pô, estralo. é isso que eu queria. Entendeu? Realmente. E a habilidade de negociação que se fala aqui é exatamente isso. É você ter essa malícia, esse feeling de entender o que é que o teu cliente quer. Isso. Não é que você tem aqui um apartamento de sei lá, 500 mil, que você vai vender pro cara que não quer comprar um apartamento de 500 mil. Ele quer comprar uma casa de 200 e tantos mil reais, que para ele vai ser mais interessante para criar o cachorrinho dele lá, tal, na casa, mais interessante do que criar um apartamento. Então você tem que estar ligado nisso, que às vezes não é o que você quer vender, mas é o que o cliente de o fato conselho quer. que eu dou é isso aí, saber escutar primeiro, você identificar essa dor, né, do cliente, e aí sim você vai, porque você vai ter muito mais êxito, né? Porque muitas das vezes quando a gente vai, isso aqui é, você vai, tá aqui, mostrei e tal, tudo mais. Então, quando você não aprende a escutar o cliente, você começa a mostrar várias e várias coisas que acaba o cliente tendo muita opção que ele assim, vixe. Nem sei mais o que é que eu quero. E muitas das vezes, quando você escuta o cliente, você vai na certa e o cara acaba fechando, né? Vai na primeira ali, ele acaba fechando, porque você identificou e soube a realmente identificar, né? O que o cliente queria, né? É verdade. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta aqui, a gente já tá se encaminhando aqui pro final já. Já deu tudo certo. Viu como não doeu? Top. Olha Você aí, tava tá com nervoso medo? aqui, porque quando é da parte de você entrevistar, já acaba sendo um pouco mais fácil, né? O Bruno perguntou pra mim assim, antes de tu chegar, né? Pouquinho tempo a gente tava aqui nos bastidores, o Bruno falou: e tu, cara, quando vai ser o entrevistado? Esse meu irmão, até agora ninguém me chamou, tô de boa. É verdade, tem que participar, tem que já poder Até contar agora, essa história aí. Até agora eu não tô nervoso, Contar Bruno. as dores, como é que funciona, né? Como é que funciona essa parte de audiovisual, como é que funciona a parte de marketing, porque tem um trabalho que você, além de gerar, né, toda aquela expectativa pro cliente, e você vai trabalhar com a emoção da visualização, da parte de ele De fato. realmente... Mas não ter essa fuja do percepção, assunto, né? não. O assunto agora é você aqui hoje. Vamos lá. Deixa eu te falar. Hoje, o Ney é feliz com a profissão? Rapaz, eu amo. Rapaz, não trocaria essa profissão por outra nenhuma. E eu sou muito realizado, cara. Hoje em dia, tudo que eu tenho, graças a Deus, é a minha profissão, corretor. Não, beleza. A gente pergunta porque, assim, a gente sabe que o dinheiro não é a consequência do negócio. Sim. Quer dizer, o dinheiro é a consequência do negócio. Ele não pode ser o fim. Isso. A finalidade tem que ser uma e o dinheiro é a consequência, né? Então, Verdade. assim, hoje a gente pode dizer, então, que o Ney é feliz com a profissão, que ele tá feliz, ele se encontrou realmente na profissão, apesar do Ney ser empresário também, e ter seus outros empreendimentos, como Trevo Lavcar. Parte de ótica, parte de aplicativo de programação, investimento nessa área. Até de tecnologia também, né? O cara, quando tem A verdade, assim, a gente quer investir mais nessa área, porque é uma área também do futuro, né? Sim, então a claro. gente acaba aprendendo, querendo e trazendo um pouco mais, assim, da tecnologia para o nosso negócio, né? Beleza. Então é isso, Ney. A gente vai deixar aqui uma mensagem aqui de algumas anotações que a gente pegou, né?
na internet aqui, que são algumas coisas para... O que fazer para se destacar como corretor de imóveis? Atualizar-se sobre as tendências de mercado, aprimorar habilidades de comunicação e negociação, construir uma rede de contatos, network é fundamental para qualquer profissão hoje em dia. Buscar especialização em áreas como investimentos imobiliários, utilizar a tecnologia para otimizar o trabalho e o marketing, que é outra coisa também fundamental também. O marketing hoje ele faz parte de todas as profissões. E manter-se ético e profissional em todas as transações. Em resumo, o mercado de trabalho para corretores de imóveis é promissor, mas exige profissionalismo, a atualização constante e a capacidade de se adaptar a mudanças de mercado. Correto? Isso, corretíssimo, irmão. Assina É embaixo. isso, Ney. Deixa teu contato aí para quem quiser entrar em contato contigo, tirar alguma dúvida, quiser comprar algum imóvel também, faz teu jabá aí, agora é tua hora, garoto. Obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho, né, da nossa história, de como a gente realmente entrou nesse mercado e para você, né, que quer vender ou alugar, ou então quer trabalhar com a parte com a gente também, né, fica aí meu contato, Ney Maia _ tem da Fácil Imóveis também, @Fácil Imóveis Fortaleza. E aí, pode se sentir à vontade, entrar em contato com a gente, quiser trabalhar no nosso time, sinta aberto aí, precisando vender, alugar, fala com a Fácil Imóveis. Show de bola. É isso, pessoal, esse foi o nosso episódio 7, correto, Bruno? Episódio 7, e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Fui! Valeu!